Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Graça e paz. Vou iniciando nossa EBD no dia de hoje. Eu vou convidar os irmãos a uma breve oração para nos conduzir à lição de hoje. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Senhor, te peço agora a orientação, ó Pai, para que possamos ter uma boa aula de aprendizado, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, seja manifestada agora, Senhor, e que nós possamos ter conhecimento acerca daquilo que foi proposto para o dia de hoje, Senhor. É o que te pedimos agora, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, hoje a proposta da EBD, ela está baseada na nossa revista, né? Nossa revista que nós adotamos, e ela fala sobre a continuidade, basicamente, da lição número 2, a lição número 3, que é o Ministério de Eliseu 2. Dentro dessa proposta da lição de hoje, nós temos algumas diretrizes, né, a ser estabelecidas para a compreensão da lição proposta. O texto básico, né, o texto que vai nos orientar, é uma série de passagens, mas eu preferi me basear em 2 Reis, capítulo 3, de 1 a 27. Mas também temos 2 Reis 6, de 8 a 33, 7, de 1 a 20, 8, de 7 a 15 e 9, de 1 a 13. Todo esse contexto ele vem nos orientando sobre a passagem do profeta Eliseu. Então eu vou me ater aqui em 2 Reis 3, de 1 a 27. Queria convidar os irmãos para fazer a leitura junto comigo. 2 Reis 3, de 1 a 27. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 10º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levou Israel a cometer, e deles não se afastou. Então a gente já estudou sobre isso, né? O que levou Israel a pecar, né? Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros de lã e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus, serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e o de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, havia acabado a água para homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar às mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Sefate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho de ver com vocês. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Ou seja, na hora do aperto, né, na hora da dificuldade, eles queriam consultar o Deus de Eliseu, né? Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para vocês, nem mesmo
daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista, um músico, né? Enquanto o músico estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará a Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem pela manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha, como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Arasete ficou com as pedras no lugar, mas os homens armados de atiradeiras a cercavam e também a atacaram. Quando o rei Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e sacrificou-o sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Amém, irmãos? Então, esse é um texto um pouco mais longo, né? Eu achei interessante nós contextualizarmos, porque ao longo do que nós estabelecemos em termos de lição, de aprendizado no dia de hoje, a gente vai estar observando algumas passagens dessas. Não obstante a importância desse texto, né, do texto denominado texto básico pela própria lição, o Salmos 119, 18, ele vai se caracterizar como um versículo-chave, como aquele versículo que nos desperta, né, como ponto de pesquisa, ponto-chave da lição, que está lá em Salmos 119, 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Estamos todos de olhos abertos, irmãos, para observar as maravilhas que Deus tem nos proporcionado? Estamos todos de olhos abertos? O alvo da lição de hoje, ele é compreender como Deus é soberano em Israel e nas demais nações. Compreender como Deus é soberano em Israel e nas demais nações. Nós temos observado ao longo desses períodos de estudo da história de Israel, o quanto Deus é atuante na história de Israel. Porém, não só em Israel, Deus tem o domínio sobre todas as nações. Deus domina todas as nações. Para isso, os objetivos traçados por essa lição são entender como Deus age também na história de outros países. Entender como Deus age também na história de outros países. Deus não agiu, né, só em Israel, ou não vai agir só em Israel. Ele também age no Brasil, na Argentina, na Bolívia, né, na Venezuela. E aí, por que você está falando esses países da América do Sul? Os irmãos têm alguma notícia sobre não quero falar pregação, mas a palavra de Deus nesses países? Os irmãos têm visto algumas notícias que falam sobre Argentina, Bolívia,
Venezuela, sobre a ministração da palavra de Deus. Na China, a Daniela já trouxe da última vez aqui, na última encontro que nós tivemos, que lá na China foi proibido baixar o aplicativo da Bíblia. Então, assim... Nós não temos visto, eu particularmente não tenho visto a pregação da palavra de Deus em lugar nenhum, a não ser na igreja. Aquela passagem, né, irmão? Ide e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho em todos os cantos ou ide pregar o Evangelho somente na igreja? Né? Então, assim, a palavra de Deus ela tem sido colocada em prova, em xeque, nas nossas proximidades. E a gente não tem levado, né? A gente não tem feito uma das missões que Deus nos proporcionou, ou nos proporciona, né? No pleno, na discussão lá sobre o planejamento estratégico da igreja, foi colocado pelo pastor qual que é a missão da igreja. Qual que é a nossa missão enquanto igreja? Nossa missão é levar a palavra de Deus a toda e qualquer criatura, né? O segundo objetivo, irmãos, é perceber a necessidade de se testemunhar da fé a quem está perto ou longe, que tem consonância com o primeiro objetivo, né? Deus age também na história de outros países. Então, levar a palavra de Deus a todo canto. E o terceiro objetivo é orar em todas as circunstâncias, sejam fáceis ou difíceis. E aqui eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quais os momentos da sua vida, faça uma rápida retrospectiva, quais os momentos da sua vida em que você mais orou? Dos momentos de alegria, de felicidade, ou nos momentos difíceis, de angústia? Não é, Jean? E assim é engraçado, né? É engraçado porque a gente se apega tanto a Deus quando a gente está num momento de tribulação, num momento de dificuldade. E quando a gente é agraciado, ou aquilo que tudo me vai bem, não é que eu vou deixar Deus de lado, mas eu não oro tanto, eu não agradeço tanto. E aí, se a gente fizer uma rápida retrospectiva da nossa vida também, nós passamos mais por momentos difíceis ou nós passamos mais por momentos de alegria? Creio eu que seja de momentos de alegria. Então, ou seja, se a gente se apega a Deus mais no momento de angústia, quer dizer que a gente se apega pouco a Deus. Posso fazer essa conotação? O que os irmãos acham? Eu fiz uma provocação para os irmãos, pensando assim, quando que a gente passa mais tempo orando ou conversando com Deus? Nos momentos de alegria? Ou nos momentos difíceis, nos momentos de angústias? E aí a gente chegou não a um consenso, mas uma ideia de que quando a gente passa por momentos de tribulação, nós nos aproximamos mais de Deus, porque nós oramos mais, lembramos mais. Contudo, quando nós passamos momentos mais felizes, não é que nós nos afastamos, mas nós não estamos tão em comunhão assim com Deus, pedindo, orando, né? Então, assim, aí, desse contexto, se a gente passa mais momentos alegres na terra do que momentos tristes, quer dizer que eu posso fazer uma associação de que nós temos pouca comunhão com Deus? Eu posso te responder? Claro. Os momentos alegres de minha vida, eu sempre comparei eles com bênçãos de Deus. Bênçãos. Mas nos momentos mais difíceis, irmãos, o senhor, ou você, né? Estabeleceu aquelas campanhas de oração, por exemplo. Quando a gente passa por algum momento de tribulação ou ver, assim, vamos fazer uma campanha de oração por fulano, ou por Beltrano, ou por mim. Vamos levantar de madrugada, vamos para o monte. Nós fazemos sacrifícios, muitas das vezes, com esse propósito. Só que nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, muitas das vezes a gente não faz isso. Por quê? Porque tudo me vai bem. Porque tudo me vai bem. Não é que nós não deixamos de agradecer, né? Isso também é só agradece pouco, é o que eu acho. É o que eu acho. Mas aí os irmãos, podemos avaliar isso ao longo da lição. Eu vou recapitular aqui, irmãos, a lição número 1. A lição número 1 fala sobre a aliança do rei de Israel com Jorão. E aí a gente viu aqui na passagem, que eu fiz da leitura, que os 3 reis, né, se juntaram para invadir, para tentar conquistar Moabe.
E aí houve a interferência de Eliseu para livrar os exércitos, né, de perder a batalha, de perder a luta. Porque faltava água para os animais, faltava água para os homens, e Eliseu profetizou, né, e Deus atendeu a sua profecia de brotar água, né? E aí a própria palavra fala que não houve vento, não houve nada, houve só a bênção de Deus para que gerasse água em determinados momentos, e aquilo muitas das vezes salvou, ajudou o exército de Israel, os exércitos, né, a seguir a batalha e conquistar Moabe. Bom, Eliseu e os sírios, isso é só uma recapitulação para a gente entender qual que é o contexto que está envolvido essa situação de Eliseu e de Israel com os sírios, né? A palavra fala em 2 Reis, de 6:8 a 23, que o rei da Síria queria invadir Israel. Existia uma batalha constante entre da Síria, propriamente dita, querendo invadir Israel, e o rei da Síria se propôs a invadir Israel. E na passagem de 2 Reis 6, de 8 a 23, contextualiza bastante essa busca do rei da Síria para tentar invadir Israel. Eu vou fazer a leitura e que os irmãos me acompanhassem. O exército arameu é ferido de cegueira. Por que eu quero fazer essa leitura, irmãos? Para a gente tentar entender o quão diferente era Eliseu. Eliseu era tipo um auxiliar de Elias, né? Então, nessa passagem, 2 Reis 6, de 8 a 23, ela está descrita assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Ou seja, ele estava discutindo com o exército e falou assim: a gente vai montar um acampamento aqui, nesse lugar aqui, e aí a gente vai fazer, e a gente vai invadir Israel. Ok? Pessoal, bom, beleza. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão quais dos nossos estão ao lado do rei de Israel? Ou seja, a proposta que ele estava falando aqui do rei da Síria, ele estava assim: vocês não vão me falar quem é o X9? Porque quando a gente arma uma estratégia para invadir Israel, né, eles desviam, acontece alguma coisa diferente, que a gente não consegue lutar contra eles, que a gente não consegue lutar contra o exército de Israel. Aí respondeu um dos conselheiros, né, desse rei: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Irmãos, profundo, porque não tinha X9, era Eliseu, profeta, que falou assim: olha, não vá por aqui, exército. Por quê? Porque está protegendo o povo de Deus. Não vá por aqui, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado aquela cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A gente costuma até utilizar essa expressão, mas no plural, né? Quando a gente está muito confiante,
Quando a gente vê uma adversidade, você, o Deus que está comigo é um Deus maior, né? Ou então, quando Deus está comigo, ninguém pode nada contra mim, né? Então é mais ou menos nessa linha. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu disse: Então não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que eles sirvam comida e bebida e deixem que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas de Síria pararam de invadir o território de Israel. E aí, nesse cenário, irmãos, o que chama mais a atenção dos irmãos? Em todo esse contexto, o que desperta mais curiosidade dos irmãos? Para mim foi Eliseu. Por quê? Cega os olhos, pedindo para Deus, cega os olhos, aí cegou. Agora abre os olhos, agora abriu. Qual que é o relacionamento de Eliseu com Deus? Percebe? Qual que é o relacionamento? Qual que é a proximidade? E aí eu fui tentando buscar essa contextualização, né, do relacionamento, ser um auxiliar de Elias, né? E lá em 2 Reis 2:9 a gente descobre o porquê desse relacionamento, porquê dessa referência, porquê dessa proximidade de Eliseu para com Deus. Porque em 2 Reis 2:9 está assim a passagem, irmãos. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Elias ia ser arrebatado, né? Alçado aos céus. E aí, antes de eu ir, Eliseu, eu sei que você é meu brother aqui, meu parceiro, né? Meu amigão aqui de todas as horas. Antes de eu ir, o que eu posso fazer por você? Olha a resposta de Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Então Eliseu pediu nada mais, nada menos do que ser o elo, né? De estabelecer um caminho, uma linha de comunhão entre ele e Deus, né? E Elias proporcionou isso junto com Deus, né? De estabelecer esse espírito profético para Eliseu. Daniela, o que a gente, estudando Eliseu, o que a gente começa a entender dele? Que para tudo, ou em tudo, ele orava antes. Para tudo e em tudo, ele orava antes. Ele orava ao Senhor, pedia orientação, pedia discernimento para conduzir, porque na verdade ele estava sendo como lembra dos juízes, que eram os representantes? Então ele estava sendo como um condutor ali, o elo entre Deus e o povo de Israel. Então ele orava. Para tudo que ele ia se propor a fazer, ele estabelecia um canal de oração direto com Deus. Não está dando para enxergar direito ali, mas eu vou ler para os irmãos que estavam ali, que está escrito ali. Podemos observar que em tudo, Eliseu orava. E aí eu queria perguntar para os irmãos:
Qual a última vez que vocês tiveram uma experiência de oração e de resposta clara do Senhor? E aí eu não queria ficar no vácuo. Eu queria que algum irmão pudesse contextualizar, ou pudesse dar um testemunho, breve que seja. Vamos na pergunta de novo. Qual a última vez que vocês tiveram uma experiência de oração e de resposta clara do Senhor? E aí é o seguinte: nem sempre aquilo que nós queremos é o que o Senhor quer. Então a resposta de Deus, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Eu lembro assim, irmãos, e eu já falei isso para André, acho que já falei até aqui na igreja. É lógico que eu tenho outras respostas de Deus, mas aquela que mais me tocou, que mais me deixou, falei assim, cara, eu não sou merecedor de tanto isso. Foi no momento em que eu estava fazendo o mestrado em BH. Eu saía daqui 4h30, 5 horas da manhã, ia para Belo Horizonte, estudava na UFMG, entre 8 horas e até 4 horas da tarde, mais ou menos. Voltava para Formiga, lecionava ali no Unifor, de 6h30 até as 10 horas, ia para casa. Eram 3 vezes na semana que eu fazia esse bate-volta. Num dado momento eu fiquei tão cansado, que a Andréia tomou um susto, né? Porque ao acordar, o travesseiro estava lotado de sangue que jorrou do meu nariz. O estado psicológico, cansado, estressado, preocupado, com todos os ados que nos leva a ter preocupações, eu estava. E aí num desses dias, uma chuva torrencial em Belo Horizonte, eu passei perto da rodoviária, e eu tive um lapso de atenção. Estava em obra ali, eu rasguei o pneu do meu carro. Rasguei literalmente o pneu do meu carro. Não bateu num troço lá, que não lembro o que era. E eu parei num triângulo, que só tinha espaço para o meu carro. E carro passando de um lado e carro para Belo Horizonte, os irmãos conhecem, sabem que não é fácil a vida, né? Eu parei e chorei, falei assim, chovendo, eu falei assim, Deus, me ajuda. O que eu vou fazer? 2 minutos depois, uma moto para. O que vem na sua cabeça? Perdi, né? Perdi. Agora já estou com o carro ferrado, cansado, estressado, os caras ainda vão me roubar ainda. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Os caras desceram da moto. Estourou o pneu do carro aí, irmãozinho? Falei assim, estourou. Os caras pegaram a chave do carro, abriram o porta-mala do carro, tiraram a roda, o step do carro, trocaram o pneu do meu carro, pegaram o pneu furado, colocaram dentro do meu carro, travaram tudo, fecharam a porta, bateram no meu ombro, foram embora e não deu tempo nem de eu dizer obrigado. Não deu tempo de eu dizer obrigado. Os motoqueiros foram embora e o pneu do carro já estava consertado. O que é isso? Uma experiência, né? É uma experiência minha com Deus. É uma resposta que Deus me deu ali. Você não pediu? Está aqui a sua resposta. Então, assim, essa aproximação nossa para com Deus, isso só é possível, irmãos, através de oração, né? Através de oração. Essa proximidade, né? Dando continuidade, irmãos, a gente vai passar agora para dentro desse contexto sobre a cura de Naamã. A gente já viu algumas músicas, alguns estudos, né, sobre Naamã. Que Naamã teve uma atitude de obediência. Em 2 Reis 5, de 1 a 8,
ele apresenta um pouco sobre o que foi. Eu não vou entrar no mérito de Naamã, tá irmãos? O que ele se propôs a fazer. Eu só vou contextualizar aqui sobre a participação de Eliseu nesse processo de Naamã. Bom, 2 Reis 5:1-8. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes uma mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Qual que era a ideia do rei de Israel? Esse rei, ele está querendo arrumar confusão de novo comigo, porque eu não vou conseguir curar o general dele, que é Naamã, e aí por não curar o general dele, ele vai vir aqui, vai invadir aqui, vai brigar, vai virar aquela confusão toda de novo, e isso começa a desesperar. Aí eu paro e penso e falo assim: opa, isso muitas das vezes é comum a nós mesmos. Quando a gente tem uma tribulaçãozinha chegando, a gente começa a se desesperar, começa a ver como uma série de problemas, isso vai acontecer, isso vai desencadear isso, eu vou ter problemas assim, começa a ter uma série de circunstâncias que a gente vai colocar, vai ficar até sem dormir, né, André? A gente vai ficar até sem dormir, e a gente esquece do principal, que é pensar em quem? Qual é o Deus que eu sirvo? Qual é o Deus que eu sirvo? Já o Eliseu falou assim: ô bacana, está preocupado por quê? Não, calma, manda ele vir aqui, ele vai ver que tem profeta em Israel. E aí a história a gente já sabe. Vai lá no Jordão, se banha 7 vezes. E aí entra a história de Naamã. Ah, não, você está de brincadeira comigo. Ou como diz os jovens hoje em dia, né, Jane? Você está de brinks. Você está de brincadeira comigo. Que eu saio lá do meu Senhor, do meu reino, para vir aqui tomar banho no rio. Pô, o rio de lá não é tão bom quanto o rio daqui? Não era questão disso, era questão da fé. Não era questão do rio. E aí ele sai. Na verdade ele queria desistir, né? Mas os soldados, ele falou assim: general, aqui, se fosse um negócio muito difícil, você não ia tentar fazer? E ele: ia. Pô, 7 mergulhinhos só, tranquilo. Vai doer nada. 7 mergulhinhos só. E aí foi e fez, e aconteceu o que aconteceu. Ele é curado da lepra. Só que isso também, olha o contexto que isso dá. Ele foi curado da lepra, ele foi até Eliseu agradecer, dizer que foi curado, e queria entregar todo o ouro e toda a prata e toda a muda de roupa de primeira linha para Eliseu. Eliseu fala o quê? Não. Por quê? Porque ele não estava fazendo uma troca.
Ele queria mostrar o que, irmãos? O poder de Deus. Ele queria mostrar quem era o Deus de Israel. Porque se Eliseu aceita, não, foi uma troca. Foi uma troca, única e tão simplesmente. Foi uma troca. E na verdade não, na verdade ali era para manifestar a visão da graça e da glória que Deus havia concebido a Naamã. Só que, como hoje em dia, sempre tem alguém que tenta dar o quê? O famoso jeitinho, né? Falei assim, cara, esse cara foi embora. Ele foi embora. Eliseu ajudou a curá-lo. Ele não vai deixar nenhuma pratinha aqui? Não. Aí o que acontece? Geazi vai até Naamã. Corre atrás dele e fala assim, aqui, o meu senhor Eliseu falou que para eu pegar aqui só metade, não precisa dar tudo não, só metade do que você trouxe. Ou o cara, lógico, meu irmão, pode pegar tudo que você quiser, não vai levar metade não, vai levar tudo. Aí o cara do Geazi pega, leva tudo para casa, se esconde. E Eliseu pergunta, onde é que tu estava, bacana? Onde é que você estava? Não, eu fui ali. Fui ali. E peguei metade. Peguei aquilo que o rei ofertou para você. Qual que é a história final, irmãos? Que a lepra que estava em Eliseu para Geazi e toda a sua descendência. Aí eu pergunto para os irmãos, lembra que eu sempre faço essa provocação? A palavra de Deus fala que é castigo. A palavra de Deus fala que é castigo. Mas sinceridade, eu não acho que é castigo. Eu não acho que é castigo. Não é? É consequência dos seus atos. Consequência daquilo que você se propôs a fazer. É para a honra e glória de Deus. Não é uma troca. Como que nós crentes, ou vou usar a expressão, coloquei até entre parênteses ali que a Sandra gosta de usar, como que nós crentes, ou salvos, né, podemos ser canal de bênção para a vida das pessoas atualmente? Nós podemos ser canal de bênçãos, irmãos? Podemos, devemos. Porém, contudo, todavia, entretanto, como que um crente pode atrapalhar a edificação de um novo crente na atualidade? Como que a gente pode atrapalhar? De várias maneiras. Vem para cá, para a igreja, para a primeira igreja batista de Arcos, que tem o pastor Sérgio, que você vai ficar rico. Você vai prosperar de uma tal forma. Você vai ficar rico. Tal da teoria da prosperidade. É isso que a gente prega, irmãos? Não. Não fica. Ah, não, que a igreja lá não tem conta, não, mas não é sapatinho de fogo. A gente pode atrapalhar de muitas formas. A gente pode atrapalhar muito a edificação de um irmão. Para finalizar, irmãos, a história de Israel para hoje. Como servo de Deus, hoje temos um ministério profético de mostrar a compaixão e o amor de Deus ao mundo tão carente. A gente tem esse ministério de provocar ou de oferecer, de mostrar compaixão. E aí, quando a gente fala em ministério, qual que era o ministério de Eliseu? Qual que era o ministério de Eliseu? Ministério profético. E aí eu queria provocar os irmãos, porque no dia 2, né, Giane? O pleno foi dia 2, feriado, nós tivemos aqui o planejamento estratégico. E aí algumas coisas, até no domingo anterior, a gente definiu que algumas pessoas iriam contactar outras pessoas para perguntar assim, você quer participar da composição da EBD, da direção da EBD, da direção de evangelismo, da direção dos ministérios da igreja, né? Aí eu vou te dizer o seguinte, irmãos, se o seu telefone ou o seu WhatsApp não tocou, ele vai tocar. Ele vai tocar.
alguns irmãos da igreja, não será eu, mas alguns irmãos da igreja irão te ligar, porque a gente precisa compor os ministérios para 2022. E aí eu te pergunto, qual que é o seu ministério? Em que eu vou ajudar? Eu queria encerrar a EBD de hoje. Alisson, por favor, coloca aquela música que eu tinha te solicitado, por gentileza. Eu vou encerrar a EBD de hoje, irmãos, com uma música que o chamado, ela me toca muito. E eu, assim, são tantas músicas, muitas das vezes, que a gente não tem tempo para ouvir, não tem tempo para parar e prestar atenção um pouco na letra da música, o que ela se propõe a fazer. E essa música, acreditem os irmãos, eu ouvi nos reels do Instagram. Eu falei assim, tem gente que reclama que eu fico muito tempo no Instagram, sabe, irmãos? Você larga esse Instagram, mas essa música eu ouvi. E só que ela é uma música, parece que ela não é tão atual, ela já tem uns 2, 3 anos, alguma coisa assim. Mas eu achei ela tão profunda, que ela me tocou de tal maneira, que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu fui dobrando as roupas, colocando na mala e cantando isso. Sempre que eu olho para mim mesmo e percebo quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade, dá vontade de dizer: hoje eu não vou. Dizer eis-me aqui é uma escolha, é um caminho que não dá para retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei, e o dinheiro nunca poderá comprar minha vida, que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Aleluia. Se tu fores, eu vou, Deus. Eu só preciso da tua voz, porque eu, quando te ouço, tudo ao meu redor desaparece. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua
presença. Sinto a presença dele aqui. Querido Deus, amado Pai, Senhor, glórias te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Senhor Deus, te peço cada vez mais, ó Pai, capacitação, orientação, vontade de te servir e disponibilidade, Pai, para a tua obra. Perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa, Senhor, os meus passos em falso, Senhor. Faça com que eu tenha cada vez mais comunhão contigo, Senhor. E, Senhor, que o Senhor possa reavivar cada vez mais a primeira igreja batista em Arcos. E assim como eu tenho falado, Pai, que essa igreja possa ser a diferença nessa cidade, ó Pai. Pregando, levando a tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, despertar em cada um de nós, ó Deus, o ministério para te servir, ó Deus. Nos colocando, Senhor, disponível, encontrando tempo, ó Pai, para servir a igreja, servir a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos agora, Senhor, não porque somos merecedores, mas é no nome do teu Filho Jesus. Amém.